Então, assim, ó, começando essa aula hoje, no dia 12 de agosto de 2020, com os alunos do sexto ano da Escola Pequeno Cidadão, presentes até agora, Júlia Braga, Andressa, Miqueias e Daniel, sexto ano. Então, aqui nós temos aqui na correção, na página 87, começando assim. Os sinais de pontuação são empregados para dar expressividade aos textos, por exemplo, para demonstrar a entonação de uma fala. Nessa seção, você vai estudar vírgula. Lê o cartão postal. Então, pessoal, no cartão postal aqui, é para você, primeiro, na letra A, contorne as vírgulas empregadas no cartão postal. Então, tem vírgula aqui no cabeçalho, que é onde tem o local e a data, para separar Foz do Iguaçu, vírgula, 10 de janeiro de 2019. Depois tem um para separar aqui o vocativo vó, depois cidade, né? Você circular aí todas as vírgulas, né, pessoal? Depois aqui no segundo parágrafo tem depois da palavra aves, também depois das cataratas aqui, para circular. Todo mundo circulou? Sim. Ótimo. Então, aqui, na letra B. Agora, relacione as colunas de acordo com a função das vírgulas em cada trecho indicado abaixo. Então, na letra A, Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2019. Para que caso aí, qual é a regra de uso da vírgula, pessoal? Vocês colocaram qual? Eu coloquei letra C. Não. Eu coloquei Aqui, letra ó. C. Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2019, é letra A. Foi para qual? Foi para qual regra, pessoal? Ah, entendi. Foi para Para a última aqui, né? Separar nome de localidade e data. Vó, essa localidade... Aí Suzane entrou. Ela entrou aqui agora. Aí Suzane. Eu anotei aqui, Gustavo também. Então, pessoal, vó nessa cidade para chamar uma pessoa, né? Que é o penúltimo. Letra C, essa cidade onde fica uma das 7 maravilhas da natureza é mesmo uma delícia de visitar. Então, isolar uma palavra ou frase explicativa, porque está aqui, ó, a explicação é essa parte aqui, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza. Então, foi para separar essa explicação aqui no meio da frase. Vou colocar da vírgula antes da explicação e vírgula depois. Na letra D tem visitei as cataratas, o Parque das Aves, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. No caso aqui vai ser para a segunda alternativa, separar expressões em uma numeração. Então, no caso aqui foi para poder separar, né, os lugares por onde essa pessoa passou, né, para separar essas expressões aqui. Aí a gente tem a correção, certo aqui. Tem assim na página 88. Questão 2. O sentido de uma frase pode ser modificado de acordo com o uso ou não da vírgula. Observe as duas situações apresentadas a seguir. As duas situações estão com as palavras iguais, né? Não para na situação A e na situação B também não para. Então, aqui está pedindo na questão. Em qual delas é necessário o emprego da vírgula e por quê? Letra B. Sim. Eu coloquei letra B. Sim, agora quem pode justificar isso? Peraí, prof. Deixa eu só aumentar aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para poder vocês enxergarem a correção. Quem foi que respondeu essa pessoa? Eu coloquei na situação B porque o menino pediu para parar o brinquedo, pois ele estava com medo. Certo. Tá bem parecida com o livro. Quem mais? Eu coloquei que era para parar, que o menino estava com medo. Então, pessoal, aqui a resposta, ó, a vírgula deve ser empregada na frase da situação B. Não, para, né? Vai colocar a vírgula. Era bom vocês colocarem a vírgula na fala aqui, viu? No balãozinho. Depois da palavra não. Coloquei. Isso. Aí, para indicar que o menino está pedindo que pare a montanha-russa porque está com medo. Mais ou menos aí como Andressa e Miqueias responderam, né? Depois eu vou mandar o print da correção para vocês também. Na próxima questão, né? Vou descer aqui um pouco. Tem assim. Compare as frases a seguir e relacione cada uma delas a seu respectivo significado. Aí na letra A tem, depois de alimentados os filhos,
mãe e pai foram ver um filme de terror. Então, tem a vírgula depois da palavra filhos. E na frase B, depois de alimentados, os filhos, mãe e pai foram ver um filme de terror. Então, por causa do uso da vírgula aqui, depois de lugares diferentes, então foi mudado o significado aqui das duas frases. Então, como é que vai ficar a ordem? Ó? Toda a família se alimentou e depois foi ver um filme de terror. Então, vai ser a frase B, né? Porque vai ficar assim, ó, depois de alimentados, vírgula, né? Quem é que foi alimentados? Os filhos, mãe e pai. Então, depois que eles se alimentaram, foram ver o filme de terror. E aqui, na outra, vai ser a letra A. Apenas os filhos foram alimentados e somente os pais foram ver um filme de terror. Então, como é que fica o sentido aqui? Depois de alimentados os filhos, ó, vírgula, quer dizer que aqui só foi alimentados os filhos. Depois que os filhos foram alimentados, mãe e pai foram ver o filme de terror, foram assistir o filme de terror. Então, fica aqui a ordem, ó, B, A, certo? Vamos aí para a próxima, pessoal, ó. Página 89. Tem assim, ó, leia um trecho do relato das irmãs Klein, que eu já li ontem na aula com vocês, né? E aí depois ela tá pedindo qual é a função das vírgulas nesse trecho. No caso, as vírgulas tem assim, ó. Depois do primeiro ponto de segmento tem as funções se dividiram dentro do veículo. Piloto, vírgula, copilota, vírgula, engenheira de navegação, vírgula, fotógrafa e reserva para turnos. Então, para que foi utilizada essa vírgula? Vocês marcaram certo aqui? Né? Para itens em uma enumeração. Isso. Separar o nome de uma localidade, não, porque aqui no meio das vírgulas não tem o nome de nenhum lugar, né? Chamar uma pessoa também não. Aqui não está falando o nome de ninguém, nem chamando alguém. Isolar uma expressão explicativa também não. Não tem nada aqui entre vírgulas que está explicando algo que foi dito antes. Então, é separar itens em numeração. Então, separou piloto, copiloto, engenheira de navegação, fotógrafa, né? Que foram essas funções aí, né, que foram separadas com a vírgula. Na questão 2 tem assim, reescreva a frase a seguir, empregando a vírgula, de modo que ela apresente os sentidos indicados nos itens abaixo. Então, vocês eram para escrever a frase igual, do mesmo jeito que aparece aqui, só que você mudando o lugar da vírgula ia ganhar um sentido diferente na frase. Aí tem Marina, aluna da escola, ganhou uma bicicleta, tudo sem vírgula. Inclusive, se colocar essa frase toda sem vírgula, ela vai aparecer errado, né? Tem que ter uma pausa aí. Aí na letra A, uma pessoa contando que a aluna Marina ganhou uma bicicleta. Vamos ver aí quem fez. Eu coloquei galera, vírgula, aluna Marina ganhou uma bicicleta. Olha só, Andressa. Era para colocar a frase igual que tá aí, igualzinho, só que para ter o sentido de que uma pessoa contando para a Marina que ela ganhou uma bicicleta. Eu coloquei Marina ganhou uma bicicleta. Ó, vamos fazer assim, todo mundo corrigindo, apaga e escreve a frase igualzinha do jeito que tá, sem a vírgula, porque eu vou explicar para vocês, certo? Todo mundo tá corrigindo aí, né, pessoal? Quem tá presente aí, né? Eu tô. Então, tem assim, ó. Então, uma pessoa contando que a aluna Marina ganhou uma bicicleta. Então, era a mesma frase, só que colocando as vírgulas nos lugares adequados. Então, ficaria assim, ó. Marina, vírgula, a aluna da escola, vírgula, ganhou uma bicicleta. Olha como é que fica a leitura. Marina, a aluna da escola, ganhou uma bicicleta. Então, vai ficar dessa forma. Tem que ser a frase igual e vocês colocando a vírgula para ter o sentido de que alguém contando que Marina ganhou uma bicicleta, né? Então, vocês podem corrigir aí. Podem corrigir direitinho. Letra B. Uma pessoa diz para a Marina que uma aluna da escola ganhou uma bicicleta, né? Então, aqui está dizendo que uma pessoa conta para a Marina que outra aluna ganhou a bicicleta, uma outra aluna da escola. Então, como é que ficaria aí, pessoal? Vocês fizeram certo ou tiveram dúvida aqui ainda? Eu fiz, só que, tipo, eu reescrevi a frase que tava aqui, eu não escrevi a de lá de cima, não. No quadrinho amarelo. No caso, eu teria que escrever a frase igual, pessoal. Ó, então vai ficar assim, ó, Marina, a aluna da escola ganhou uma bicicleta. Então, tá dizendo aqui, ó, é alguém contando
né, que Marina ganhou a bicicleta para outra pessoa. Então, coloca Marina, vírgula, a aluna da escola ganhou uma bicicleta, certo? Então, vai ficar dessa forma aqui. Vocês vão fazendo aqui rapidinho. Eu vou dar uma pausa aqui na gravação enquanto tem gente fazendo ainda. Oi, fala, Júlia. Dois horários. Não, hoje a gente só tem só um horário, Júlia. É por isso que eu tô adiantando aqui. Ainda tive esse problema aqui no meu áudio do Zoom, né, que eu tive que resolver antes. Então, tem assim, ó. Questão 3. Reescreva as frases abaixo. Sim, Júlia. Empregando a vírgula corretamente. Então, ó, a primeira frase tem letra A, Niterói, 30 de abril de 2018. Então, para separar local e data, de acordo com a explicação que eu mandei vocês anotarem ontem, né? No caderno. Para separar local e data, tem que separar o local, vírgula e a data. Então, vai ficar assim, ó. Niterói, vírgula, 30 de abril de 2018. Vocês aí estão corrigindo aí, fizeram certo essa letra aí? Coloquei Niterói, vírgula, 30 de abril de 2018. Certo. Letra B. Hoje teremos aulas de português, matemática, ciências e arte. Aqui é para separar itens, né? Por enumeração. Então, vai ficar vírgula. Pode ler. Quem está pedindo? Hoje teremos aula de português, vírgula, matemática, vírgula, ciências e arte. Isso. Então, vai ficar a vírgula separando o nome das disciplinas, né? Então, hoje teremos aulas de português, vírgula, matemática, vírgula, ciências e arte. Como vocês responderam aí. Né? Na letra C tem essa cidade é linda, ou melhor, maravilhosa. Lembra que eu falei para poder separar expressões explicativas, ou seja, isto é, ou melhor, aliás, né? Então, para separar essas expressões... Oi? A vírgula vai ficar antes do 1. Ou e depois de melhor, depois da expressão toda, ou melhor. Eu coloquei essa cidade é linda, vírgula, ou melhor, vírgula, maravilhosa. Então, ó, isso, do jeito que Miquel falou aí, pessoal, ó, a vírgula tem que vir antes da expressão explicativa, ou melhor, e tem que vir depois, ó. Então, essa cidade é linda, vírgula, ou melhor, vírgula, maravilhosa, certo? Na letra D tem, moço, eu quero um suco de laranja. Aqui é para separar, como se estivesse chamando alguém, né? Separar a palavra ou o nome dessa pessoa. No caso aqui, está chamando por palavra. Moço, vírgula, eu quero um suco de laranja. Certo, certo. A gente já está na página 89 já, viu, Aleph? Na página 89 já. Chegou atrasado. Pode passar para sempre? Vamos para a página 100 aqui, pessoal, ó. Então, moço, vírgula, eu quero um suco de laranja, certo? Na página 100, pessoal, tem uma questão só que é de uso da vírgula, né? Eu vou pausar aqui, vou para poder a gente adiantar. A última página aqui de correção, que é a página 100, é sobre vírgula também, nessa questão 7. Releia um trecho do relato apresentado acima. Então, tem aqui. Saímos de Santa Maria no domingo, a 1h em direção a Rio Grande, vírgula, aonde chegamos às 7h. Tomamos um Uber até os mares do cassino, vírgula, tiramos umas fotos, vírgula, colocamos as mochilas nas costas. Aí tem aqui um travessão. Essa travessão serve também para separar expressão explicativa. Expressão explicativa não, assim uma explicação completa, né? A minha com 27 quilogramas e do Cleito com 25 quilogramas. Aí coloca também. Esse travessão aqui, se colocasse vírgula antes e vírgula depois, também estaria correto. E a passos vivos, iniciamos a nossa travessia às 8h30. Aí tem com que função as vírgulas em destaque foram empregadas? Eu coloquei para separar o que eles fizeram. Aí no caso, eu coloquei ações e práticas. Miquel só que falou assim, para separar, né? Ações, né? Raíssa aí respondeu. Volta aí, Raíssa, porque eu acho que tem que completar algo aí. Para separar o que eles fizeram. Para separar as ações, né? Que eles fizeram. Você pode completar assim. Andressa ia falar alguma coisa? Eu coloquei representa a localização e ação. Não entendi. Fala aí de novo. Representa a localização e ações. Representa a localização e ações. Uhum.
Pode ser, porque aqui logo tem aqui, tomamos um Uber até os moles do cassino, pode ser. Pessoal, vamos então aqui, ó, a gente terminou essa, né? Nós temos tempo ainda, que nossa aula é até 9, né? Qualquer coisa que acabar o tempo, eu envio outro link imediatamente. Quem chegou atrasado, eu vou mandar o print para poder corrigir, né? E depois eu quero que todo mundo mande a foto da correção para mim, viu? Vamos, pessoal, ó, terminando aqui. Vocês podem aí voltar na página lá 87, colocar a correção coletiva e nessa aqui 100 também, que colocar a data de hoje, que é 12 de agosto, né? Enquanto vocês estão aí depois a gente vai para... Vocês vão abrir logo aí em seguida, terminando de colocar a correção coletiva na página 52, viu? Que tem um texto lá, que eu vou estar colocando para vocês. Né? Página 52, certo? Deixa eu só colocar aqui. Para casa, essa atividade de 52. Se não der tempo, a gente vai estar fazendo terminando para casa, né? Porque a gente precisa adiantar o nosso conteúdo. De um texto como esse, assim, de regra de jogo ou regra de brincadeira, é ensinar como se joga, né? Ou ensinar como se brinca, colocando suas regras, o passo a passo, né? Vocês lembram que vocês trabalharam há alguns dias sobre o texto de panqueca de banana? Então, é um texto instrucional também, que orienta o leitor a preparar aquela receita. Tem os verbos no modo imperativo, né? Coloque, deixe, né? Unte, a forma, né? Ali tinha verbos no modo imperativo que estava expressando ordem, né? Ou instruindo o leitor a realizar aquelas ações. No texto de regra de jogo também vai funcionar parecido, só que vai estar ensinando, né, o passo a passo de como se joga, os materiais, os materiais utilizados, quantos jogadores deve ter, né? Os objetivos do jogo, né? Para que vai ter o jogo? Quem é que ganha, né? Como é que se ganha? Tudo isso vai ser explicado. Então, aqui, todo mundo abriu na página 52, né, pessoal? Então, tem assim, ó. Você já notou que em diversos momentos precisamos seguir regras? Elas estão presentes em nosso cotidiano de diferentes maneiras e auxiliam no desenvolvimento de algumas tarefas, como na execução de uma brincadeira. Então, a gente vai ter essas regras, não é regras que é comando, não. É instruindo, ensinando a realizar esse jogo, né? Então, aqui. Por que é importante seguir as regras durante um jogo ou uma brincadeira? O que vocês acham? Por que é importante ter que seguir essas regras? Podem falar. Ó, imagine que vocês não conhecem o jogo, vocês viram, acharam interessante, mas vocês não sabem como é que joga, né? Ou uma brincadeira. Por que é importante seguir as regras? Você tem que ler para poder ver o passo a passo. Por que é importante? Para entender como é que joga o jogo. Para entender como é que joga, né? Para entender os objetivos, para entender como é que se ganha, né? Para não fazer de forma errada também, né? Muito bem, então vamos aqui, ó. Aqui, pessoal, vocês têm uma imagem mais ou menos de como funciona a brincadeira, né? Que vai ter dois tipos de jogadores, que são o cachorro e a onça. Aí tem assim, número 1, né? Então aqui já vai falar já o passo a passo de como se joga. Preparação do jogo. Coloque as peças conforme o desenho ao lado, né? É como se fosse parecendo um jogo de damas, né? Use 2 tipos de peças, uma representando a onça e 14 peças para os cachorros, né? Então, vai ser um jogador, vai representar a onça, página 52, que está perguntando, viu? Então, um jogador vai ser a onça e 14 peças que vão ser os outros jogadores que vão representar os cachorros. Aí, o passo 2, número de jogadores, 2, né? O jogador fica com a onça e o outro com 14 cachorros. No caso aqui pode ser vários jogadores contra um ou pode ser só um contra um, né? Então aqui, 3, objetivo do jogo tem assim. O jogador com a onça deve capturar 5 cachorros.
O jogador com os cachorros deve encurralar a onça, né? Deixar ela presa, deixando-a sem possibilidade de se mover no tabuleiro. O jogador com os cachorros não pode capturar a onça, deve apenas imobilizá-la. Então, tem que deixar ela presa no meio do tabuleiro, né? Não pode capturar ela, é deixar ela como se fosse encurralada. 4, movimentação. Aqui, no caso, é a movimentação dos jogadores, né? No tabuleiro. Aí tem assim, o jogador com a onça inicia a partida movendo sua peça para qualquer casa adjacente que esteja vazia. Então, casa adjacente é movendo, né, no sentido, né, diagonal. Igual como se joga dama mesmo, né? Não pode ir para frente reto, né? Tem que ser sempre na diagonal. Em seguida, o jogador com cachorros deve mover qualquer uma das suas peças também para uma casa adjacente que esteja vazia. As peças podem se mover em qualquer direção, quer dizer, pode ir em qualquer direção adjacente, diagonal, pode ir para frente ou para trás, mas tem que ser na diagonal. A onça deve tomar cuidado para não entrar em sua toca, parte triangular do tabuleiro. Então, ela tem que fugir, mas não pode entrar na toca, porque senão perde, né? Então, aqui, caso isso, né? Quando salta sobre ele para uma casa vazia, como o jogo nas damas. A captura pode acontecer em qualquer sentido. O jogador pode fazer mais de uma captura, se for possível, como no jogo de damas. Os jogadores alternam as jogadas até um dos dois vencer a partida, né? Então, aqui vai falar quem é o vencedor da partida, que é o quinto passo. O jogador com a onça, quando consegue capturar 5 cachorros. Então, quem está com a onça, quando consegue capturar, igual na dama, quando a pessoa consegue pegar as peças do adversário. Então, a onça ganha quando consegue capturar 5, né, peças do cachorro. O jogador com os cachorros, quando consegue imobilizar a onça. Então, quando consegue deixar ela presa, né? Então, vai ganhar. Então, vai ser assim o funcionamento. Eu tentei explicar aqui da forma que eu entendi, né? Porque eu já tinha lido esse texto antes para poder explicar para vocês. Mas vocês conseguiram compreender aí, lendo o passo a passo? Uhum. Certo. Então, tem assim, na questão 1, pessoal, tem assim, né? Essas questões aqui de interpretação oral, eu não vou comentar com vocês hoje por causa do tempo. A gente vai para a interpretação escrita, que é da atividade. Tem assim, qual é o objetivo desse jogo? Isso aqui está lá no texto, vocês vão procurar, viu, pessoal? Né? Então, se tiver muito grande, vocês podem resumir a resposta nessa questão 1. Na questão 2, qual jogo tem instruções semelhantes às que foram lidas? Eu comentei com vocês aqui agora, qual é o jogo que tem instruções semelhantes a esse jogo aqui? Pode falar. Jogo da dama. Isso. Como foi possível chegar a essa conclusão? Olha, no texto tem falando algo a respeito e também na própria imagem que aparece, pessoal, aqui do lado, ó, nos dá uma ideia, né? Aqui, ó, voltando aqui a imagem, essa própria imagem que aparece aqui no jogo, né? Que é a movimentação na diagonal direitinho, até as peças, né? Que lembra também um jogo de dama, vocês podem estar explicando dessas duas formas, né? Tem coisa no texto para você explicar e também na imagem, também você pode explicar com suas palavras. Aí aqui, vamos aqui continuando, né? Questão 3. Qual a relação entre a imagem e o texto apresentado? Ou seja, de que forma a imagem pode ajudar de alguma forma o leitor, né? Na questão de entender o jogo. Aí vocês vão explicar com suas palavras. Na questão 4 tem, conforme a leitura do texto, contorne a informação correta, né? Aí tem assim, ó, o número, no quadrinho rosa, o número de participantes do jogo pode variar entre 2 e 5 jogadores. Isso aqui tá no texto, viu? Vocês têm que circular só o que é correto. No quadro amarelo, 2 é o número de participantes para o jogo. Aí nesse outro quadro verde, tem para brincar com o jogo é preciso 3 participantes. E no quadro azul é possível brincar com o jogo com apenas um participante. Então, vocês vão ler aí as informações na questão do número de participantes para poder você circular qual é o quadrinho certo, que só vai ter uma resposta certa aí. Na questão 5, o que o triângulo do tabuleiro da imagem da página 52 representa? A toca da A toca da onça. Isso. Vamos para a página 54, eu então. tô zoada aqui, minha cabeça já tá cheia de coisa. Saiu, eu não entendi direito, ficou meio
Travando tua voz aí, Andressa. Ah, não, Pro, deixa quieto, é porque eu tô hoje meio zoada mesmo. Questão 6. O que acontece, né, na página 54, o que acontece quando a onça entra nesse triângulo, né? Tá no texto também a resposta aqui, né, pessoal? Aí tem aqui questão 7. O texto foi organizado em 5 etapas. Escreva quais são elas e descreva o objetivo de cada uma. Olha, lá no texto tá grande cada etapa, né? Etapa, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapa que tem lá, né? Até os números representando. Vocês vão resumir aqui, ó, a parte principal de cada uma e explicar o objetivo de cada uma daquelas etapas, certo? Primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta etapa, certo? Vocês tentem resumir e colocar o principal. Na letra B, além dessas, há regras de jogos que apresentam outras etapas. Quais são elas, pessoal? Olha, se vocês quiserem pesquisar na internet a respeito de outros jogos que têm outras etapas, é bom, né? Porque vai ter jogos que vai ter etapas diferentes do que foi colocado nesse jogo aqui da onça, né? Vocês podem falar, né? Que os materiais utilizados, o número de participantes. O que vocês encontrarem na internet de outros tipos de jogo, vocês vão colocar aqui. Ou se vocês verem alguma outra informação que tem no texto aí, vocês podem colocar também, né? Na letra C, por que é importante que as etapas da regra de um jogo sigam uma ordem específica? Ou seja, tem que seguir naquela ordem que está explicando. Por que é importante? Vocês podem responder aí? Por que, pessoal? Para que fica mais fácil para jogar. Essa aí é um ponto, né? Se a gente pegar e, em vez de seguir a primeira regra, já ir para a terceira... Não vai dar certo o jogo. É isso aí, esse aí que é o ponto, pessoal. Então, se vocês não seguirem o passo a passo, da primeira etapa do jogo, né, da regra, e seguindo de uma ordem específica, é como a Raíssa respondeu aí, né? Pode ser que não dê certo, né? Pode ser não vai dar certo o jogo, né? Não vai conseguir jogar. Não foi Raíssa, não, foi Júlia. Ah, desculpa, Júlia, porque às vezes a voz sai parecida aqui para mim. Aí, questão 8. Assinale quais habilidades podem ser desenvolvidas com esse jogo, né? Olha só, pessoal, que habilidades para quem está jogando, né? Habilidades tanto na questão, assim, de física ou da questão de raciocínio, de mental, né? Aí tem aqui raciocínio lógico, né? Da pessoa raciocinar rápido, né? Agilidade para ser mais rápida. Equilíbrio para poder a pessoa fazer de uma forma... que tenha equilíbrio na questão da parte física, né? E atenção e concentração. Aqui vai ter mais de uma certa para vocês marcarem, viu? Vocês podem marcar que vai ter mais de uma certa. Aqui no caso vai ter 2 certas. Na página 55, pessoal, tem assim, ó. Questão 9. Qual é o objetivo do texto lido? Né? Ó, o objetivo do texto de uma receita, como eu expliquei para vocês, né? Que foi o último texto instrucional, quer dizer, texto instrucional é que ensina a fazer algo, né? Explica de forma detalhada. Então, se na receita vai explicar o passo a passo da receita para que a pessoa siga, né? Veja os ingredientes, o modo de preparo para que consiga fazer essa receita. Então, qual é o objetivo do texto, né? De regra de jogo, hein? Para que vai servir um leitor que precisa ler aquela regra do jogo, da brincadeira? Para que vai servir? Alguém pode raciocinar aí para poder falar? Vocês falaram aí antes aí em outras questões, ou até na hora que eu estava explicando aí o texto. Por que é importante, né, ter um texto como esse, falando passo a passo da regra do jogo? Vocês estão me ouvindo aí? Para você explicar. Vai primeiro, Andressa, fala. Por causa que tem que ter um objetivo, assim, certo? E se a pessoa não saber as regras do jogo, com certeza vai dar errado. Aí tu respondeu aí, só é tu organizar na hora de tu escrever, viu?
De falar assim, Tá. mais ou menos de que o leitor, ele precisa entender, né, o jogo, tem que seguir as regras, o passo a passo, para que venha conseguir jogar o jogo de forma correta. Quem é a outra aí que queria falar? Quem é a outra menina? Não, eu ia falar, só que a Andressa falou tudo que eu ia falar. Na questão 10 tem assim, ó, releia o trecho a seguir. Aí tem coloque as peças conforme o desenho ao lado. Use 2 tipos de peças, uma representando a onça e 14 peças para os cachorros. Tem 2 verbos aqui, pessoal, coloque e use, né? Esses verbos tem assim, na letra A, qual é o modo verbal das palavras em destaque? Olha, isso aqui é assunto de 5º ano que vocês vão rever esse ano ainda. Tem 3 modos verbais estudados na língua portuguesa, que é o modo indicativo, que é aquele modo que vai expressar uma certeza, o modo subjuntivo, que expressa incerteza, e o modo imperativo, que expressa um pedido ou uma ordem, né? Ou um conselho. Quando fala assim, coloque e use, vai expressar, modo imperativo, que é certeza, ou modo indicativo, que é certeza, o modo subjuntivo, que é incerteza, ou o modo imperativo, que é uma instrução, uma ordem. Imperativo. Então, vocês vão falar aqui que é modo imperativo, né? Na letra B tem assim, essas formas verbais indicam orientação, ordem. Além das regras de jogo, em que outros textos elas costumam ser utilizadas com essa mesma finalidade? Assinale as alternativas corretas. Então, pessoal, formas verbais no modo imperativo que expressam ordem, né? Orientação, como no caso do texto de receita, do texto de regra de jogo. Em que outros tipos de textos nós encontramos esses verbos no modo imperativo, expressando ordem, né? Orientação. Aí tem aqui, primeiro, receitas culinárias. Depois, verbetes de dicionário, que são as palavras que nós encontramos no dicionário. Depois, notícias, pode ser na televisão, na internet, né? Manuais de montagem, né? Montagem quando compra algo, né? Um móvel de casa que vai montar, ou algum aparelho que precisa ser montado. Aí vocês vão marcar aqui, que no caso tem 2 também certos para vocês marcarem, certo? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, né? Aqui vai estar falando um pouquinho, vocês podem ler, né, pessoal? Que é a curiosidade falando como surgiu esse jogo da onça, né? Que é bem antigo. Ele é bem antigo mesmo, né? Vocês podem estar lendo. Agora, o que importa pra gente aqui é essa explicação aqui da regra de jogo, ó. Essa regra de jogo aqui, pessoal, essa explicação nesse retângulo amarelo, se é bom para vocês fazerem até atividade. Se você tem até algo aqui que pode responder algumas questões para vocês, ou então ajudar vocês a entender as questões, viu? Então, tem assim, ó, regra de jogo é um exemplo de texto instrucional. Quando fala texto instrucional é porque ensina, né, a fazer algo ou a realizar algo, organizado em etapas, que orienta como desenvolver uma brincadeira ou um jogo. Esse gênero tem uma linguagem simples e objetiva para auxiliar o leitor na compreensão de cada etapa. Geralmente apresenta alguns elementos característicos, como o número de participantes, o objetivo do jogo, né? Modo de jogar e como vencer. Além disso, são empregados verbos no imperativo para designar ações que deverão ser desenvolvidas. Verbos no modo imperativo, né? Coloque, deixe, né? Vá, espere, né? Verbos que vão indicar uma ordem ou uma instrução. Certo? Então, ó, eu tenho aqui com vocês 2 minutos para poder tirar dúvida. Vocês podem começar, né? Que é o tempo que vai encerrar a aula aqui. E também para tirar dúvida até 9 horas, que é quando encerra realmente a aula, viu? Eu vou estar com vocês enquanto vocês estão aí. Podem começar a fazer. Eu vou estar aqui só escrevendo para quem está presente, né?